Fala pessoal, Jander Ferreira aqui. Chegamos à nossa aula 47, a nossa tão esperada aula de crase, tá? Eu, como professor, tenho de deixar a aula de crase para o final do curso, porque para você entender a crase é necessário um conhecimento prévio de regência, de preposição, de artigo, de pronome oblíquo átono, porque aquele azinho, se você não souber distinguir quando aquele a é uma preposição, quando é um artigo feminino, quando é um pronome oblíquo átono, quando é uma preposição exigida pelo termo regente, aí você vai se embananar, não vai conseguir aprender crase. Ah, não, crase é muito difícil. Por quê? Porque você não aprendeu aqueles conhecimentos prévios. Mas agora, como você está estudando comigo, está acompanhando as minhas aulas, agora você já está habilitado para estudar crase. Tudo bem? Então, vem comigo, aumenta a tela, que a aula só está começando. Mas antes, eu acabei de gravar a aula de crase, essa é a segunda vez que eu estou gravando, não sei o que aconteceu, chequei inclusive antes da gravação, o som ficou perfeito, o vídeo ficou perfeito, e depois quando eu fui verificar, cadê o áudio? Uma aula de 35 minutos sem áudio. E agora? Vou ter que gravar de novo. Agora, eis-me aqui. Então, como eu sei que na aula anterior, a aula de crase que eu gravei, deu 35 minutos, então o que eu penso fazer agora? Essa aula eu vou deixar, quando passar de 15 minutos, eu interrompo e depois faço a gravação da aula crase 2. Então a aula de crase vai ser dividida em duas aulas. Tudo bem? Beleza? Então, vem comigo, aumenta a tela, que a aula só está começando. Beleza? Português do zero. Vamos lá. Galera, esse texto aqui, essa frase, na verdade, do Ferreira Goulart é super didática e tem tudo a ver com a nossa aula, tá? E acompanha comigo aqui, A crase não foi feita para humilhar ninguém. Essa frase é de Ferreira Goulart. Se eu não me engano, Ferreira Goulart faleceu em 2016. Olha o que ele diz. A crase não foi feita para humilhar ninguém. Galera, a partir de hoje, a crase não vai te humilhar não, tá? Pelo contrário, você vai dominar o assunto de crase e vai acertar as questões de crase na sua prova, no seu concurso. Beleza? Tudo bem? Antes de começarmos a aula, eu quero informar vocês o seguinte: não confunda a crase com um acento grave, que é esse cara aqui, tá bom? Esse cara aqui, tá vendo aqui? Isso aqui é um acento grave, é o acento, é a indicação da ocorrência da crase. Porque, na verdade, galera, crase é um fenômeno na língua. É um fenômeno pelo qual ocorre a junção de duas vogais idênticas, que pode ser A mais A, E mais E, O mais O, qualquer vogal que seja, independentemente da língua. Mas na língua portuguesa, pelo que eu vi, e que eu me lembre, só tem o A, né, mais o A. Aí você tem a crase. Beleza? Tem um igualzinho aqui. Tudo bem? Vamos entender. Crase é a fusão de duas vogais idênticas. Aqui, A mais A. No nosso caso, podemos ilustrar didaticamente como a fusão da preposição a, olha aqui, preposição a, mais o artigo a. Quando você tem a preposição a mais o artigo a, aí, meu amigo, você já sabe que a crase aconteceu, tá? A presença da crase é identificada pelo acento grave, esse cara aqui, esse aqui. O acento grave é a identificação
da presença da crase. Ocorreu crase? Então você vai utilizar o acento grave para indicar que tem crase ali, tá? Observe o emprego da palavra a, aqui ó, nestas frases. Ele fotografou a família, tá? Você sabe que a família eu posso utilizar um artigo, aqui ó, esse cara aqui ó, o artigo a antes do substantivo família, aqui ó, certo? Esse aqui é um substantivo apenas, beleza? Aqui ó, ele fotografou a família. Esse aqui é apenas um artigo. Apenas o artigo não é suficiente para ocorrer crase, tá bom? O exemplo de baixo, ó, ele se refere a todos. Todos não admite artigo, tudo bem? Se não admite artigo, esse aqui, ó, é apenas uma preposição regida pelo termo principal, pelo termo regente, pelo termo referir, é o verbo referir. Quem se refere a alguém, beleza? Então você tem aqui, ó, ele se refere a todos. Esse a é apenas uma preposição exigida pelo verbo referir, ok? Quando você só tem a preposição, não é suficiente para ocorrer a crase. Tudo bem até aqui? Entretanto, quando você tem esse artigo aqui, mais essa preposição aqui, aí, meu amigo, aí a coisa muda. Olha só. Olha o terceiro exemplo aqui. Ele se refere a família. Perceba que o verbo referir, ele tem uma preposição aqui, ó. Essa preposição a, ela é regida pelo verbo referir, certo? Ela é exigida pelo... Quem se refere a, beleza? E, ó, a família é uma palavra, é um substantivo, tá? Feminino, que admite o artigo a. Não admite o artigo a? Então, se ele tem um artigo feminino a aqui, mais uma preposição a exigida pelo verbo referir, aí o que você vai fazer? Você vai escrever, ele se refere a família? Você vai colocar dois a juntos? Não. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar o a craseado. Por quê? Porque o a da preposição mais o a do artigo, quando se fundem, você tem a presença da crase. Tem a ocorrência da crase. Tudo bem? Aí como é que você vai escrever? Você vai escrever assim, ó, do jeito que está aqui, ó, do lado direito. Ó. Ele se refere à família. Olha a crase aqui. Tudo bem? Beleza? Vamos conhecer as condições para a ocorrência de crase. Tá? A crase vai ocorrer quando? Preste atenção aqui. A primeira condição é a seguinte. O termo regente deve exigir a preposição a. Olha aqui embaixo, ó. Ele dirigiu a. Você lembra que, ó, a preposição a, ela é obrigatória aqui. Por quê? Porque ela é exigida pelo verbo dirigir. Quem se dirige, dirige a. Você estudou regência comigo. Você já sabe que o verbo dirigir é um termo principal, é um termo regente, tá? E exige essa preposição a. Beleza? O termo regido, olha aqui a segunda condição. O termo regido tem que ser uma palavra o quê? Feminina, que admita o artigo a. Esse S aqui é quando tem um plural, tá? Ó, esse a aqui é o artigo a. Fazenda é uma palavra feminina? É. É o termo regido pelo termo regente? Quem se dirige, dirige a. Se dirige a qual lugar? A fazenda. Então, ó, eu tenho um termo feminino com o artigo a. Fazenda é um termo que admite o artigo a. Você pode falar a fazenda ou simplesmente fazenda. Tudo bem? Então, ó, a com o artigo, se juntando, se fundindo com a preposição a, vai surgir o fenômeno da crase. E como é que vai ficar? Ele se dirigiu à fazenda. Olha aqui, ó, o a aqui, ó, craseado. Ó, olha o fenômeno da crase acontecendo. Por quê?
você tem um termo, dirigir, ó, se dirigiu, tá? A fazenda. Tá bom? Ó. Foi? Esse A aqui é do verbo dirigir, esse A é o artigo de fazenda. Tudo bem? Beleza? Agora tem um macete. Quando surgir alguma dúvida, pô, se tem crase ou não tem? Você tem alguns recursos. Você tem um macete, tem um bizu para você tirar a prova dos 9, para tirar a prova do 9 e descobrir se realmente tem crase ou não. Como é que você vai saber? O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai trocar a palavra feminina por uma palavra masculina equivalente. Como assim? Olha o exemplo aqui embaixo. Se essa palavra aqui, ó, a palavra feminina, fazenda, tá? Se essa palavra aqui, ó, você vai pegar essa palavra feminina e vai substituir por uma masculina equivalente. Qual é a palavra masculina equivalente que eu posso substituir por fazenda? Fazenda eu sei que é um lugar. Tá, é um lugar. Posso substituir por sítio? Sim, sítio é masculino, né? Posso substituir por o terreno? Pode. Então, eu vou substituir por um termo equivalente. Clube, eu posso. Poxa, Jana, mas clube não tem nada a ver. Mas considere que seja um lugar. Se você falar clube, sítio, terreno, gramaticalmente, quanto à crase, né? Não vai mudar em nada, tá? A gente não está estudando semântica aqui. A gente está estudando crase, beleza? Então, se você trocar fazenda por um outro lugar no masculino, é o suficiente para a gente poder tirar a prova dos 9. Beleza? Então, vamos lá. Ó, ele se dirigiu ao clube. Eu posso substituir clube por fazenda? Posso, tá? Clube ficou meio estranho, mas se você colocar sítio, fica um pouco mais equivalente à fazenda, tá? Então tá bom, vamos botar sítio. Ele se dirigiu ao sítio, certo? Tá vendo essa presença do artigo o? Esse o aqui é o artigo masculino de sítio, o sítio. Você tem a fazenda e você tem o sítio, beleza? Quando você muda do feminino para o masculino e esse o aparece aqui, isso significa que aqui, a fazenda, tem um artigo aqui. Percebeu? Se tem um artigo a fazenda, esse a aqui, que é exigido pelo verbo dirigir, ele se fundiu com o artigo a de fazenda. Então, ó, houve o fenômeno da crase aqui. Beleza? Agora, se antes da masculina aparecer apenas o a ou aparecer apenas o o, aí, meu amigo, aí você não vai usar crase antes dessa palavra feminina. Quer ver? Olha só. Os turistas visitaram a cidade. Beleza? Cidade é uma palavra feminina, certo? Vamos substituir essa palavra cidade por uma palavra masculina equivalente? O município. Pô, beleza, o município é uma palavra equivalente, né? Os turistas visitaram o município. O museu. Aqui, ó, visitaram o museu. Aqui agora, ó, é só um artigo. Não tem a preposição. Tá vendo? Os turistas visitaram a cidade. Aqui, ó. A cidade. Eu tenho um artigo feminino. Só o artigo feminino não é suficiente para existir a crase. Os turistas visitaram o museu. Aqui, ó. O museu é o artigo masculino. Tá vendo? Então, ó, se antes da palavra masculina aparecer o a, aqui, ó, ou o, aqui, ó, o aqui, ó, não usa crase antes da feminina. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, esse a é o artigo a cidade. Quem visita, visita algum lugar. Visitou qual lugar? A cidade. Beleza? Então esse a é um artigo. Os turistas visitaram o museu. Esse o museu é um artigo. Beleza? Visitaram o município.
né? Visitaram o lugar, visitaram o bairro e por aí vai. Ok? Beleza. Eu vou interromper a nossa aula. Volta aqui para mim. Eu vou interromper essa aula aqui, beleza? E a partir da próxima aula, a gente vai estudar o emprego do sinal de crase nas situações obrigatórias, nas situações opcionais e nas situações proibidas. Tudo bem? A gente se vê até lá.